aqui já, então. Vou pedir, então, de novo, a gentileza para quem não quiser que sua imagem apareça. Daí desliga a sua câmera. Se ficar a câmera ligada, a gente entende que topou a exibição da própria imagem. Então, hoje a gente vai fazer a continuação daquele tópico que é a alometria, que a gente abordou no último encontro. Foi uma apresentação, então, uma introdução da alometria geral ali e aplicada à força, a comparação ou a normalização da força. E aí, hoje, nós vamos fazer alguma coisa... Oi? Desculpa, tu tá transmitindo a tela ou não? Estou transmitindo, Agora. Pode falar, João. Então, tô com problema. Não, tô com problema aqui. Eu vou sair e voltar de novo, porque eu não estou enxergando. Sem problema. Daí eu te admito ali, deve aparecer para mim aqui, sem problema, daí eu já te admito ali. Esse artigo aqui nós vamos conversar um pouquinho hoje, eu prometo ser bem mais rápido, porque estamos com um quórum bem menor hoje, né? Não sei se não foi de muito interesse do pessoal falar sobre, ouvir sobre alometria, mas é um tema bem bacana. Eu convido aqueles que estiverem assistindo o vídeo aqui, esse vídeo, que voltem um vídeo atrás no canal, para o vídeo anterior, que vão ter acesso a uma introdução sobre alometria. Deixa eu ver o Jonathan aqui, se ele está pedindo o acesso, acho que não apareceu ainda. Já pediu, já entrou. Já deu certo? Estamos aí. Fechou. Agora eu estou enxergando, obrigado. Maravilha, Juninho, valeu. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse artigo que eu apresentei hoje, que a gente publicou no mês de maio. Esse artigo no Journal of Exercise and Rehabilitation. Foi em maio desse ano, né? Que trabalha justamente com a alometria. E no título já diz aqui que a gente veio, né? A proposta era demonstrar por que a ratio standard não é adequada para normalizar a força em atletas de judô e não atletas. Mas antes disso, ainda eu vou compartilhar outros artigos aqui com vocês, para vocês verem o que é a realidade. E hoje eu vou me prender mais à questão da apreensão manual, tá? Então, porque querendo ou não, deixa eu abrir aqui os outros artigos, vamos ver se eu encontro aqui. Aqui. Vamos ver se ele compartilha aqui, só um minutinho da gente. Acho que ele fechou aqui. Vocês estão vendo a tela aqui, não? Sim, né? Então, eu vou só mostrar um pouquinho como é que é a realidade aqui da avaliação da força de preensão. Nem quero me prender demais na questão da força de preensão. Está demorando um pouquinho para abrir o PDF aqui. Vocês não estão vendo ainda, mas vão ver a partir de agora que eu já vou compartilhar. Então, aqui. Então, vai carregar já daqui a pouquinho, já está processando aqui, apareceu, né? Então, aqui, esse é um artigo publicado em 2016, que mostra a variação global da força de preensão. Então, eles fizeram uma revisão sistemática, com uma meta-análise, apresentando valores normativos, né? Ou a partir de dados normativos ao redor do mundo. Eu não vou detalhar demais, eu só quero chamar a atenção para uma realidade que se apresenta sempre, desde há muito tempo, nas publicações de valores normativos para a força de preensão. Então, o que a gente observa na literatura é sempre assim, ó, os valores normativos eles são apresentados em valores absolutos. Né? Então, aqui a gente vê aqui no mundo inteiro, e aqui essa linha em cinza aqui, ó, que vocês estão vendo tanto para homens quanto para mulheres. Na verdade, eles chegaram a esses valores com base nos percentis de 12 estudos realizados no Reino Unido, então que eles usam como mais ou menos um valor de referência, a partir dos quais eles estabelecem, por meio de score Z, ou Z-score, a média das diferenças em relação a outros países, certo? Então, eles verificaram a África, país da África, país da América do Norte em si, né, Europa, as Américas sem ser a América do Norte, a Ásia sem ser o Japão e a Austrália. Então, eles fizeram uma avaliação da força de preensão com base em muitos artigos publicados ao redor do mundo, em diferentes países,
e uma das questões que eles consideraram foi como que essa força de preensão variava no globo, e realmente eles observaram uma variação grande. Eu também não vou entrar em detalhe na parte estatística, mas eles usaram o Z-score, ou score Z, que é uma medida de referência relacionada ao desvio padrão, a quantidade de unidades de desvio padrão em relação a um valor determinado esperado. Então, eles chegaram à conclusão de que países desenvolvidos, o score Z é muito baixinho, ou seja, a média dos países desenvolvidos, a média da força de preensão para todas as faixas etárias é muito próxima da que eles observaram na Inglaterra. E aqui a gente pode pegar um exemplo prático aqui, né, que é mais ou menos a faixa etária onde eles alcançam um pico da força de preensão, seria mais ou menos 52 quilos aqui, por volta dos 30 anos. Depois eles apresentam isso no artigo, lá no decorrer do artigo. E para os países em desenvolvimento, eles apresentam, então, um score Z muito mais baixo. A gente está vendo diferentes curvas aqui, que são referentes a diferentes estudos, tá? E as médias em diferentes países. Esse score Z para os países em desenvolvimento seria bem menor, ou seja, a força de preensão absoluta seria muito menor do que a força de preensão observada na Inglaterra e nos países em desenvolvimento. Ou seja, a Japão e Estados Unidos, a Europa praticamente como um todo, né? Como um todo. Qual é o problema disso? São valores normativos. Eu acho que enquanto valores absolutos a gente teremos essa interpretação da mesma forma nós todos, né? Que enquanto valor absoluto me dá a força de preensão em magnitude, mas ela acaba escapando, apesar de mostrar, né, as diferenças, ou seja, a força de preensão ela varia de acordo com a faixa etária. Então a gente vê que a força de preensão ela vai aumentando a partir da infância, vai chegar num pico na vida adulta a partir dos 30 anos e depois tem um decréscimo, que aparentemente é mais acelerado depois dos 70 anos. Tudo que a gente já estudou na graduação, com relação ao fenômeno da força muscular, como ele se manifesta, como ele é adquirido com o passar dos anos, tem a ver com o amadurecimento do indivíduo, né? Com relação à fase adulta da vida, e depois com o processo de envelhecimento, como a força de preensão ela vai diminuindo, e vai chegar um ponto da vida em que essa redução ela é mais abrupta, a gente perde mais força a cada ano. Muito bem, isso não é nada diferente do que a gente viu. O problema todo justamente é que esses valores normativos, eles são sempre apresentados de forma absoluta. E o que a gente sabe é que, além de as pessoas variarem em idade, elas variam em tamanho. Inclusive, elas variam em etnia. Tem um artigo aqui, de repente eu posso compartilhar com vocês ali também, para a gente amadurecer. Lembrando que eu não quero me alongar demais para não tomar muito tempo de vocês. Então, a gente precisaria, além da idade, pensar em algum outro componente que estivesse interferindo na força de preensão, na hora de comparar os sujeitos, porque se eu proponho valores normativos, o que eu tenho por intenção? Ou qual é o objetivo de um valor normativo? É justamente dar um valor de referência para saber se a força de preensão ou desempenho, né, de um determinado indivíduo na sua força de preensão está dentro do esperado. E aí eu vou levar isso em consideração na hora de propor tratamentos, na hora de definir ou não o que é sarcopenia, se tem algum processo de sarcopenia envolvida, dinapenia também, né? Talvez aqui se aplique um pouquinho melhor, ou a perda de força com o passar dos anos. Eu preciso situar aquele indivíduo que eu estou avaliando em relação a um valor médio esperado para a população. A questão toda é que, vamos pegar inclusive esse estudo aqui, né? Vamos pegar um valor médio aqui, ó, que a gente tem na população inglesa, aqui de aproximadamente 52 quilos, né? Se um indivíduo com 80 quilos tem esse valor, e eu tiver um indivíduo, ainda que ele seja um pouco mais alto que os brasileiros, né? Mas é bem provável que exista alguém que meça 1,65 m e seja inglês. E aí, dois indivíduos de tamanhos diferentes, sabendo que eles têm diferentes dimensões corporais, e aí, de novo, assumindo que a força, ela também, ela interfere na quantidade, a massa corporal, ela também interfere na quantidade da massa muscular e, por consequência, na quantidade de força que eu posso exercer. Então, se a gente fosse utilizar
valores absolutos, provavelmente eu diria que se os dois fizessem 52 quilos, uma força de preensão de 52 quilogramas, ambos estariam na média. Muito bem, enquanto valores absolutos, ambos estariam na média. Estou levando em consideração de novo aqui, né? Um indivíduo que é britânico, lá pelos 30 anos de idade, uma média aproximada de 52 quilos de força de preensão manual. Se eu fosse levar em consideração uma ratio standard, onde eu divido pela massa, aquele cara que é mais pesado, que eu usei como exemplo aqui, que pesaria 80 quilos, por exemplo, ele teria uma força de preensão menor, porque se eu for dividir a força pela massa, o cara mais pesado, eu vou estar, nesse sentido, eu vou estar penalizando, eu vou estar classificando inadequadamente, puxando a média, o desempenho dele para baixo. E da mesma forma, eu vou estar supervalorizando a força daquele que é mais leve. Então, nesse sentido, a alometria ela vem para dizer assim, olha, a massa corporal é importante, então a gente tem que usar a massa corporal como uma variável para corrigir essa força, porque massa corporal está relacionada à quantidade de massa muscular que eu tenho, e essa, então, por sua vez, está relacionada à minha capacidade de desenvolver força. Então, como é que se faz isso? E aí vem a história, né? Como é que se usa a alometria, que é um pouquinho do que a gente viu na sessão passada, que a gente deveria elevar, antes de dividir, ao invés de dividir a força, nesse caso a força de preensão diretamente pela massa corporal, a gente deveria dividir a força pela massa corporal, então, elevada a um determinado expoente alométrico. E aí eu conversei com vocês que existe um modelo teórico que é assumido um valor, ou poderia ser assumido um valor genérico e geral, né, de 0,67. Ou seja, se eu levo a minha massa a 0,67, eu estou dizendo que nem toda a massa é responsável pela produção de força. Então, eu corrijo mais adequadamente a minha força de preensão. Então, deixa eu tirar esse compartilhamento aqui. Até aqui tudo certo? Espero que sim. Ok. Tudo certo. Então, vamos lá. Aqui eu vou abrir para vocês aqui. Vamos ver aqui, Judocas tem um artigo de 2020 aqui. Vamos ver se vai abrir para vocês, se vai abrir na tela cheia. Não, então eu já vou abrir aqui a tela para vocês, só um pouquinho. Que é um artigo que propõe justamente a ratio standard, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Sim. Então, eles propõem aqui um artigo de 2020. Então, as diferenças na força de preensão, na resistência da força de preensão manual, né? E ativação muscular entre jovens, homens jovens, judocas, né? E indivíduos não treinados. Vamos ver se eu acho aqui, porque tem até um baita pesquisador nosso brasileiro que também publica nessa linha, que é o Emerson Franchini. E ele também tem um dos artigos dele que ele propõe essa ratio standard na hora de corrigir a massa, e que é um problema. Deixa eu ver se eu acho a tabela desse artigo aqui, para a gente ir mais diretamente ao ponto. Vamos ver se eles apresentam aqui a divisão. Deixa eu só achar aqui, mão dominante. Repetição, isso aqui é relacionado à resistência, que daí a resistência, ela escapa do domínio, em princípio, na análise tradicional da força de preensão, ela escapa um pouquinho do domínio ali de intervenção possível a partir da alometria, tá? Deixa eu só ver aqui. Força máxima, pico de força, índice. Não é isso que eu quero, só um pouquinho. Aqui nós temos as tabelas, vamos pôr aqui pelas tabelas mesmo, né? Então, nós temos aqui uma tabela com relação à dominância, que não muda mais ou menos a relação, mas eles propõem valores, então, sempre relacionados à massa, ou seja, a força dividido diretamente pela massa corporal. E a gente vê que aqui o controle, chamaram o grupo que não era atleta, né? Aparentemente o judoca é mais forte nesse estudo. Ainda que em outros estudos a gente não, do ponto de vista da ratio standard aí, a gente já publicou também nesse sentido, Jonathan, a gente também não viu muita diferença, né? Lá era absoluto. Observar ali, Vade, na tabela dele, ali na tabela 1, e os judocas são mais pesados, né? Perfeito. Quase 10 quilos mais pesados. Então, para te ver como é complicado fazer esse tipo de comparação. Assim. Sem levar em consideração a massa, exatamente. Tá aqui eles têm 60 quilos em média, né? Tá certo? Foi bem observado, Jonathan. Bem observado.
Então, beleza, vou fechar aqui. Então, isso era só para chamar a atenção de vocês. Vou ver se eu consigo carregar esse do Franchini aqui. Só um pouquinho, vamos ver. Judocas Franchini, eu não sei se vai estar aqui. Só um pouquinho, vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se aparece, porque eu não sei se é nesse. É nesse aqui, sim. Então, esse aqui fica bem claro o que se faz, né? Esse artigo aqui do professor Emerson Franchini. Então, é de 2018, né? Então, a força de preensão isométrica máxima, comparação entre categorias de pesos e tabelas classificatórias para atletas adultos de judô, né? Para judocas adultos. Então, não vou também... quem tiver interesse, daí tem que ir atrás, né? Não vou me aprofundar demais, mas o que a gente observa já nessa tabela, e inclusive esse artigo a gente acabou na discussão desse artigo nosso que eu vou apresentar para vocês, junto com o Jonathan e com o pessoal da UFSC, que a gente acaba citando esse artigo também, dizendo talvez da inadequação, e por isso vocês vão entender ali no método, quando a gente reforça que a necessidade de não utilizar a Ratio Standard, que de novo é dividir a força, o desempenho relacionado à força muscular, dividir diretamente pela massa corporal. O que a gente observa nas diferentes categorias de peso aqui dos judocas, ó? Então, de 60 até acima de 100 quilos. Se vocês perceberem aqui, vocês já observam que a força ela tem uma relação com a massa. Então, a média de força absoluta para a categoria de 60 quilos, 43 quilos, é menor do que a média de força observada para os mais pesados. E ela é quase que crescente. Ela é crescente, né? Não necessariamente linearmente. Ela vai ser curvilínea. Então, apesar disso, de os autores desse artigo, que é uma crítica do ponto de vista, óbvio, construtiva, né? Do ponto de vista que eu discordo desse tipo de abordagem, quando tu percebes, inclusive, que as diferentes categorias de peso têm diferentes forças de massa, quando aí tu propões como valor normativo, né, ou valor esperado, a divisão direta pela força. E aí é claro que os caras mais pesados, eles vão ter sempre um valor menor de força esperado, o que pode não se reproduzir na prática. Porque, de novo, nem toda a massa está relacionada à força. Tudo bem, ainda dá para usar? Dá para usar, se eu pegar por categoria de 81 quilos, vamos lá, né? Então, seria esperado que os atletas dessa categoria apresentassem uma força, exclusivamente uma força ali entre, ou próximo a 0,65. Muito bem, né? Muito bem. Tem outros parâmetros que a gente ainda teria que levar em consideração que dizem respeito à adiposidade, ou seja, esses que pesam 81 quilos, se eles estão mais ou menos pesados, né? São mais gordinhos ou menos gordinhos. Então, se a gente for estratificar por categoria de peso, talvez ainda a gente pensasse em usar, mas a gente sabe dos riscos que ainda assim a força, quando corrigida diretamente pela massa, ela pode acarretar, no sentido da superestimação ou subestimação, especialmente quando a gente compara, são indivíduos do mesmo peso, talvez fique não tão inadequado, mas se a gente pensar em comparações interindividuais, né? Como é que eu poderia dizer que um cara de 90 quilos que pressiona, faz uma apreensão de 56, é mais ou menos forte do que um cara de 60 quilos que aperta o dinamômetro lá e a gente observa um valor de 43 quilos? Então, como é que eu posso dizer? Eu já posso garantir, eu não consigo dizer que esse cara é necessariamente mais forte que esse cara. Isso serve também para mulheres, né? Então, deixa eu fechar aqui e vamos direto para o nosso artigo lá. Então, se ao redor do mundo isso é feito, deixa eu abrir aqui o nosso artigo, que não está aqui, porque está aqui, eu já tinha fechado. Então, eu vou apresentar o artigo e depois a gente faz uma brincadeira lá no Excel, que vai ser rapidinho de fazer. Então, em função disso, e assim eu vou deixar claro para vocês, deixa eu carregar, compartilhar aqui. Que agora a gente está começando a elaborar uma revisão de meta-análise com valores de força de preensão no Brasil. Então, estamos no início dos trabalhos aí, provavelmente vai demorar um pouco, porque a meta-análise tem toda um tipo de abordagem que é muito peculiar e a gente vai fazendo e aprendendo junto, né? Eu, particularmente, nunca escrevi meta-análise,
mas então a gente vai fazer um levantamento dos principais estudos que foram realizados no Brasil com a força de preensão. Então, para a gente ter valores médios esperados para o Brasil. E aí vocês já vão entender por quê, porque eu vou levantar essa questão para vocês. Então, de novo, pensando naquele artigo do Franchini e naquele outro artigo que apresenta a ratio standard como uma medida que poderia ser utilizada para normalizar, a gente fez essa proposta nesse artigo, que não, de novo, né, isso já é publicado desde 1949, especialmente com um cara chamado Tanner, dizendo e apontando matematicamente as inadequações do uso da ratio standard, que é um pouco do que a gente já viu no encontro passado. Quem estiver vendo esse vídeo só agora, então dá uma corridinha lá depois, ou agora nesse momento, e vai lá atrás, é um vídeo antes desse encontro aqui, para a introdução à alometria, para entender um pouquinho mais do que eu estou falando. Então, aqui publicamos esse artigo, qual que seria a proposta? Justamente mostrar a inadequação. Então, desse último encontro, eu inclusive deixei esses gráficos aqui, muito bem feitos pelo meu amigo Jonathan, para a gente discutir um pouquinho, né, como é que eram as características das relações entre força e massa, entre atletas e não atletas. E hoje a gente pode conversar sobre o propósito principal desse artigo. Porque justamente reside no fato de que eu preciso saber, ou uma forma de eu comparar diferentes indivíduos, quando eu divido a força de preensão dele pela massa corporal, eu vou encontrar um determinado valor. Depois, na hora de montar o Excel ali, vai ficar mais fácil para vocês. Muito bem. Eu dividi pela força de preensão dele por um determinado valor de massa, que é a massa corporal desse indivíduo, elevado a um expoente teórico, por exemplo, 0,67. Muito bem, eu tenho uma força de preensão corrigida, aparentemente retira o efeito da massa, e aí, nesse artigo aqui, a gente não aborda o fator idade, que é um dos motivos que está nos levando a correr atrás de valores normativos publicados no Brasil, porque a gente propõe, isso é a parte mais séria desse artigo, né? Não que as outras não sejam, mas a gente propõe equações para serem utilizadas. Deixa eu botar aqui, não sei se consigo... Não, deixa assim. A gente propõe equações para serem utilizadas para identificar, além de dividir a força, usar a alometria para corrigir a força a partir da massa, a gente usou essas equações para situar, ou seja, para normalizar o desempenho desse indivíduo em relação ao que seria esperado para o grupo dele. Nesse caso aqui, os judocas, e nesse caso aqui, o adulto não atleta, homem não atleta. Então, vocês veem que são equações, primeiro, que corrigem a força de preensão com base em expoentes alométricos diferentes, certo? Então, para atleta, para judocas, a gente observou esse expoente aqui, que é uma das coisas que a gente conversou. Como a força de preensão é força muscular, e se a gente partir do pressuposto que força é um fenômeno, uma variável treinável, seria esperado que a relação entre força e massa corporal deveria ser, ao menos ligeiramente, diferente entre atletas e não atletas. E, de fato, do ponto de vista absoluto, a gente não observou muita diferença. Mas, quando a gente corrige ou utiliza a alometria para corrigir a força, a gente percebe que existe diferença. Então, vamos lá para tentar deixar mais claro. Se eu vou situar o meu indivíduo em relação ao grupo, eu teria que pegar essa força corrigida, eu já vou mostrar lá no Excel que vai ficar mais claro, tá? Eu teria que pegar esse valor de força corrigida e comparar com o valor médio esperado na população. Aí eu consigo situar, isso é muito parecido com o uso de um Z-score também. Eu situo, apesar que o Z-score usa o desvio padrão, o Z-score tradicional, essa equação que a gente propõe, ela classifica o desempenho do indivíduo com relação a uma média esperada, que nesse caso é o judoca, e essa é a média. Ou seja, se a gente pegar judocas da mesma idade que a gente viu no nosso estudo, a nossa expectativa é que, pegando outros judocas, a gente sempre observaria esse valor médio de força corrigida alometricamente. Então, se eu pego a força alométrica corrigida de qualquer um
dividida pela média esperada para o grupo, eu transformando isso em percentual, eu digo quanto, em pontos percentuais, o desempenho desse indivíduo está mais ou menos distante da média esperada. Eu sei que falando assim parece que fica meio confuso. Vamos tentar desconfundir isso na hora ali no Excel, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. A mesma coisa que para adultos não atletas, né? Então, eu pego... Aqui seria a partir dos nossos cálculos, então a gente chegou, de acordo com o nosso grupo, que esse seria um valor médio esperado de força corrigida para não atletas. E aí, o que vocês vão ver que é um ponto importante aqui? A força corrigida do não atleta, ela é maior do que a força corrigida desculpa, a força corrigida do não atleta é maior aqui em magnitude, né, do que a força média de um grupo, né, de atletas. Por que isso acontece? Justamente porque aqui eu usei um expoente de 0,67, ou seja, eu tenho um valor de força, de massa corporal pelo qual eu divido a força, que é muito maior do que esse valor de massa corporal que eu uso quando eu utilizo, né, quando eu utilizo um expoente menor, nesse caso 0,56. E por isso um valor médio de força vai ficar menor. Talvez esteja muito abstrato, de novo lá no Excel vai ficar um pouco mais fácil. Qual era essa proposta, então? Quando eu uso essas equações, isso que eu achei muito legal na nossa proposta, é que quando eu utilizo essas equações, eu consigo comparar atletas e não atletas. Isso é muito bacana, independente do expoente alométrico que eu usei. De novo, eu posso usar expoentes diferentes aqui. Se eu conhecer qual é a média de força corrigida daquele grupo, eu posso botar todos numa mesma escala, coisa que até agora não tinha sido publicado em lugar nenhum. Teve uma tentativa de um cara chamado Vanderburg, em 95, que comparou atletas, não atletas de idade universitária. Se vocês quiserem ler o artigo aqui, é bacana. Ele está citado aqui também, tá? Então, o que acontece? A gente joga todos numa mesma escala. Então, aqui dentro, nesse gráfico, por exemplo, tem atletas e não atletas. Então, a gente vê que eles estão todos dispersos ao redor do zero. Por que o zero? O zero, na nossa escala, coincide com a média esperada. Então, cada pontinho desse aqui, que vocês estão vendo em branco ou preto, é exatamente o valor do HGS Index. Então, o que é o HGS Index? É uma medida, nesse caso, ele é percentual, que me diz a métrica ou a distância que está o desempenho de qualquer indivíduo. Nesse caso, a gente avaliou judocas e não atletas, cada um com as suas equações específicas. Então, a gente encontrou uma maneira de apresentar uma classificação geral que pudesse, por exemplo, comparar um judoca e um atleta numa mesma escala. Então, além disso, a gente propõe dois... aqui são limiares, né? Que para distinguir o nível de desempenho. Então, a gente chamou, para classificar, né, uma escala classificatória de 4 níveis. Todos os indivíduos que tiverem 15% ou mais acima da média esperada, que nesse caso, de novo, é 0. Todos os indivíduos que tiverem 15% ou mais acima da média estão num nível de desempenho superior, que a gente chamou de superior. Se tiver um nível de desempenho, a força de preensão entre 0 e 15% acima da média esperada, seria um desempenho médio superior. Abaixo de 0 até menos 15, ou seja, 15%, até 15% abaixo da média esperada, seria um desempenho classificado como médio inferior, e aí menos do que 15% abaixo da média esperada, um desempenho inferior. E especialmente esse tipo de desempenho, se é que é verdade que a força de preensão é capaz de predizer risco de morte, inclusive, que a gente encontra pela literatura, né? Nível nutricional e próprio chance de morte, né? De qualquer tipo, isso é importante, na literatura a gente encontra, né? Juntando todas as causas, parece que a força de preensão é capaz de alguma forma, predizer o risco de mortalidade. Então, quando a gente consegue botar tudo numa mesma escala, do ponto de vista prático é bastante interessante, porque se eu for usar força absoluta, aí eu pego um atleta e um não atleta, e um homem e uma mulher,
E, por exemplo, como é que eu vou comparar para dizer se eles estão no mesmo grupo de desempenho e a partir daí avaliar se aquele desempenho é bom ou ruim? Absolutamente eu não consigo. Se eu for usar Ratio Standard, eu já sei dos problemas que eu tenho associados se eu não considerar a interferência ou a influência da massa corporal na manifestação da força. Quando eu uso só a alometria, eu ainda não consigo. Porque se eu usar alometria e são grupos que apresentam expoentes alométricos diferentes, eu vou gerar valores médios de força diferentes também. Então, eu não poderia comparar. Todavia, quando eu pego o valor e divido por uma média esperada do grupo, e aí é matemática, né, gente? Eu converto isso tudo para uma mesma escala, cujo valor médio seria o zero, porque é a distância em relação à média. Por enquanto, tudo certo? Vladimir? Oi, voltei aqui, depois nós vamos para o Excel lá. Fala, Carminati. E da onde veio esses expoentes aí? É arbitrário, mas ou tem a lógica que está na escolha desses valores aí diferentes, né? De não atletas e atletas? Sim. Vamos lá, uma boa pergunta, viu, Carminati? Deixa eu abrir aqui, porque daí para quem vai assistir depois, né? A gente viu isso no último encontro. Se vocês lembrarem, esse 0,67, a gente extraiu da suposição da teoria da similaridade geométrica. Lembram que o expoente era 0,67? Experimentalmente, para o judoca, aqui no nosso artigo, para o nosso grupo, que eram 90... Acho que eram 90 judocas. Eu posso olhar ali em cima e já digo para vocês. Deixa eu olhar aqui em cima e já digo para vocês. Então, aqui nós tínhamos... que inclusive depois isso vai me ajudar nas considerações. Aqui 88 judocas e... Onde é que está? 54 não atletas, né? Todos ali com uma média de idade de aproximadamente 22 anos, tá? Então, 88 judocas e 54 não atletas, mais ou menos 22 anos, homens. Então, só lembrando que experimentalmente, então, a gente observou o valor de 0,68 para o expoente para atletas. A gente resolveu manter o 0,67 porque ficou muito próximo da teoria da similaridade geométrica. Então, na hora da discussão, a gente apresenta isso. Já para o não atleta, a gente observou esse expoente aqui, ó, 0,563. Por isso que a gente usa lá na equação. O que é o 0,563? É um expoente que é basicamente o mesmo expoente, ou seja, é o mesmo expoente observado pelo Vanderburg, num artigo de 95, estudando também não atletas em idade universitária. Então, o que aconteceu com o nosso artigo? A gente acabou validando, né, ou mostrando que experimentalmente o expoente teórico da teoria da similaridade geométrica parece ser realmente viável para quando o cara é atleta, né, nesse caso o judoca especialmente, e para quando não é atleta, esse expoente a gente acabou confirmando os achados do Vanderburg, lá de trás. Né? Então, isso deu uma força muito grande, no meu ponto de vista, para o uso da alometria e para consagrar o expoente de 0,563, 0,56, né, para o adulto não atleta. Então, isso é o que nos fez aplicar, sabe, Carminati? Optar por esses expoentes, porque eles validaram tanto o expoente teórico, também confirmaram as hipóteses que a gente tinha com relação a grupo de atleta e grupo de não atleta, e a gente ainda validou, e foi realmente ao acaso, porque era a amostra que a gente tinha, né? A gente acabou validando, ou confirmando, não necessariamente validando, mas confirmando um expoente já verificado para o mesmo tipo de indivíduos em um outro estudo. Deixa eu... Fechou, Carminati? Era isso que tu queria saber de onde é que tinha vindo? Isso. Obrigado. Tá. Show de bola. Então, nós vamos lá pro Excel aqui agora. Vamos ver se a gente consegue fazer uma brincadeira aqui. Jonathan, tu quer completar alguma coisa que eu esqueci ou alguma besteira que eu tenha falado? É isso aí, meu cara. Tá tudo certo. Não tem muito que te complementar agora, não. Então, tá. É interessante a gente ver, né, que nós mesmos, discutindo entre a gente, né, no grupo que tem trabalhado, né, com o Vlad na parte de alometria, né, que ele introduziu aí faz alguns anos na nossa vida acadêmica. Eu digo isso porque
foi por meio do Vlad que eu conheci também a técnica, comecei a estudar um pouco. É interessante que a gente tem conversado que, apesar de ser um questionamento em relação a utilizar Ratio Standard, na verdade ele é bem antigo, como o Vlad até falou no último encontro, né? Então nós temos aí o trabalho do Tanner lá de 49, né? Falando sobre a falácia, né? De, na maioria das vezes, pelo menos nos mamíferos ali, aquele artigo ainda fala do débito cardíaco, na relação do débito cardíaco com a massa corporal, com as dimensões corporais. As pessoas, apesar de saberem disso, continuam utilizando a taxa padrão, né? E é claro que nós mesmos já vimos que a taxa padrão, às vezes, se encaixa em determinados grupos, em determinadas... às vezes, ela tem uma amostra dependência, né, dependendo do caso, mas a importância da gente utilizar um método adequado para remover o efeito da massa é justamente isso, com o foco na comparação de indivíduos, né? Então, a gente tem visto trabalhos experimentais e, às vezes, não experimentais, correlacionais, que não levam em consideração isso, e as conclusões do trabalho estão atreladas a esse ajuste da massa, né? O que é mais complicado ainda, né? E vai ser falacioso porque, na verdade, está havendo uma distorção dos dados. As pessoas acham que estão ajustando os dados, mas, na verdade, estão distorcendo os dados. E aí as conclusões, obviamente, não vão ser condizentes com a realidade, né? Mas só isso. O resto tu está detalhando muito bem aí, Vlad, não tem nem o que falar. Fechou? Obrigado, Jonathan. Muito didático aí a tua colocação, porque é exatamente esse o ponto, né? Que há tanto tempo que isso já é apresentado na literatura, inclusive, e eu particularmente, eu não entendo se isso é intencional, essas publicações ficarem fixadas em apresentar valores absolutos como normativo, né? Como normativos, se há tanto tempo já se conhece e deveria se ter essa preocupação, né, em de que maneira remover esse efeito, que é claro que a força não é exclusivamente relacionada à massa, porque tem outros fenômenos que vão estar condicionando a massa. Ela está relacionada, a massa corporal está condicionada ou está tentando aproximar a um valor de massa muscular, e aí talvez a partir disso tentar chegar a um valor mais, não dá para dizer justo, porque isso não tem a ver com justiça, né, mas tem a ver com comparação adequada de indivíduos de diferentes tamanhos. Então, eu particularmente, eu não compreendo, parece que existe uma certa resistência a utilizar a alometria como uma ferramenta válida, e a não ser que exista alguma coisa que quem escreve e pesquisa e publica com alometria ainda não tenha observado, que a gente continue insistindo, dizendo, olha, é fundamental que vocês prestem atenção na massa corporal. Não adianta dizer que o indivíduo de 40 anos é esperado uma força absoluta menor do que a de um indivíduo de 30 anos, mas ainda assim não levar em consideração o tamanho dessas pessoas. Porque se a idade tem uma interferência no valor médio que é capaz de ser observado em uma determinada população, ou seja, se essa força de preensão média ela varia de acordo com a idade, ela vai variar de acordo com o tamanho. Lembrando que a massa corporal é apenas uma das medidas de tamanho corporal que poderiam ser utilizadas para corrigir a massa. Corrigir a força de preensão, desculpem. Tem um artigo alemão publicado recentemente, bem interessante, que usa a estatura do indivíduo, mas não corrige, ela só classifica e faz, na hora de fazer a apresentação, a tabulação é de acordo com a idade e a estatura. Então, ela divide em estratos, quando a gente tem um contingente muito grande populacional, até fica possível de ser utilizado, né? Diferentemente de só apresentar a faixa etária como discriminante na hora de fazer a avaliação do desempenho. Se tu apresenta alguma medida de tamanho, ainda que tu não faças uma correção a partir desse tamanho, se tu permites algum tipo de classificação utilizando essa medida de tamanho, seja a massa, seja a estatura, pelo menos tu erras menos,
né? Mas ainda assim deveria ser utilizado e pelo menos procurado valores de referência com base na correção, e aí eu vejo a alometria como, nesse sentido, como muito útil, além de simples de ser feito o cálculo, ela é muito útil. Vamos tocar ficha, então. Aqui são dados teóricos, não é teórico que a gente diz, não reais, tá? Fictícios, né? De massa e força. Eu só botei a função aleatória aqui, vamos ver se vai aparecer ainda. Não aparece. Mas eu copiei e colei. É uma função aleatória para gerar valores aleatórios aqui de força e massa. Eu botei um range aqui, né? Que fosse racional, pelo menos. Lembrando os passos que a gente fez. E aqui vamos só chamar a atenção, né? 2 indivíduos aqui, ó. São indivíduos fictícios, né? Mas um indivíduo pesa 87 quilos e o outro pesa 65 quilos. Isso facilmente a gente encontra na população brasileira. Esse cara não necessariamente precisa ser gordo. Ele pode ser realmente um cara mais forte. Tá? Tem uma estrutura, ele é mais alto e mais forte. Esse aqui é mais baixo e não tão musculoso, por exemplo. Facilmente a gente chega em valores como esses. Uma força de preensão de 51 quilos para esse cara e de 42 para esse. Não tem ideia o que vai dar, vamos tentar. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então, vou botar igual aqui logaritmo natural, que é o primeiro passo que a gente viu, fazendo relembrando o que a gente fez naquela última aula, né? O logaritmo natural da força. E aqui eu só arrasto para o lado, vou fazer o logaritmo natural da força de preensão. Eu vou jogar para baixo e vai aparecer meus valores. Aqui eu vou ter ideia do expoente alométrico que vai se manifestar, por exemplo, né? Então, vou inserir aqui, que eu poderia usar para correção da minha força. Então, cliquei lá no gráfico de dispersão. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar numa boa. Adicionar linha de tendência. Então, tá. Obrigado, Camila. E vamos lá. Aqui apareceu um expoente, e é claro que foi ao acaso, né? Na verdade, antes de botar os valores, eu dei uma estudadinha, fui ajeitando alguns valores, e dei um valor parecido com o nosso expoente lá, né? Se a gente pegar aleatoriamente na população, e aí começa um dos problemas, né? Quer dizer que cada grupo de indivíduos que eu avaliar, eu vou usar um expoente para remover o efeito da massa? Porque aí é o que o Jonathan chamou a atenção, que diferentes estudos vão ter um componente média dependente. Só um pouquinho. Se eu pegar, porque o que acontece? Diferentes grupos, se eu vou estudar alometria, por exemplo, um grupo de 10 indivíduos, não necessariamente eu vou pegar em 10 indivíduos que são representativos do universo relacionado àquele grupo, por exemplo. Então, eu vou ter uma distribuição dos dados que não é normal, ou vou ter indivíduos que são muito parecidos, ou eu vou ter indivíduos que são absolutamente diferentes, que não vão corresponder a uma representatividade do grupo. E se eles não correspondem, como é que eu posso assumir que o expoente alométrico que eu observei é útil ou é válido? Eu não deveria, porque senão vou estar enviesando as minhas conclusões e as minhas classificações. E esse é um dos problemas, e eu já vou retornar nesse ponto, quando a gente fez o nosso estudo, tá? Então, vamos lá. Se é um grupo eu só fiz isso para vocês relembrarem como é que a gente faz, né? Para obter um expoente alométrico. Eu vou usar o nosso que a gente propõe de 0,563 ao invés desse aqui, né? 0, deixa eu só fazer de novo aqui, vou deixar à disposição ali se a gente quiser voltar. Ih, que computadorzinho maravilhoso. Adicionar linha de tendência, vamos ver se ele vai aceitar aqui. Então, eu vou puxar esse gráfico, por enquanto, aqui para baixo, que é o que a gente tem a relação aqui alométrica entre massa e força, tá? Então, o gráfico, logaritmo natural da massa corporal vezes logaritmo natural da força de preensão. Então, está aqui o nosso expoente, lembrando que deu próximo ao nosso expoente que a gente propõe no artigo. Então, a gente vai usar o nosso expoente do artigo. Primeiro, eu vou corrigir a força desse pessoal, considerando que são homens não atletas. Eu vou dividir a força pela massa corporal.
Então, eu vou chegar lá naqueles índices que o Vanderburg propõe. Depois eu vou fazer isso para judocas também, tá? Supondo que aqui nós temos não atletas e aqui nós temos judocas. Então, aqui nós encontramos que a força de preensão ela é justamente 64% da força, a massa, né? A força ela corresponde a 65%, a 64% da massa. Então, o que a gente teria? Que esse indivíduo aqui, ele é mais forte do que o de 87 quilos aqui, ó. Lembra que eu falei que absolutamente esse cara é mais forte. Alometricamente, esse cara aqui já é mais forte. Aqui, ó, né? Absolutamente, a gente penaliza, a gente diz na alometria, se usa até o termo penalizar, né? Apesar de não ser nenhum tipo de competição, mas o indivíduo mais leve, ele acaba tendo a sua força subestimada. Quando a gente usa ratio standard, é ao contrário. Daí o indivíduo que é mais pesado, ele tem a sua força subestimada. Vamos ver o que acontece com a alometria quando a gente usa o expoente para corrigir, tá? Ou seja, a gente não vai usar a massa como um todo para corrigir a força. A gente usa só a massa que, em teoria, estaria relacionada ou estaria mais próximo de uma relação adequada. Então, aqui deu 4. Vamos puxar só para baixo, vamos ver. 4,12. Muito bem, aí nós temos 2 valores, certo? Se a gente passar isso, vamos puxar para todos aqui, né? A gente poderia ver uma questão percentual, por exemplo, para tirar alguma dúvida, né? Vamos fazer aqui, ó, igual a esse dividido... Vamos pegar o mais forte aqui, né? Então, nesse caso, absolutamente, esse aqui dividido por esse vezes 100. Então, ele é 21% mais forte, né? Se a gente pegar isso com a ratio standard, aí eu tenho que fazer o mais forte pelo mais fraco, deve ter que ser o contrário. Então, vai ser igual a esse dividido por esse, vezes 100. Então, na verdade, a gente já vê que diminui um pouquinho, né? Só que inverte, além de diminuir as diferenças, mas ela é invertida. Aquele que era mais fraco absolutamente, ele acaba sendo mais forte, em torno de 10%, quando é utilizada a ratio standard. Agora, vamos ver como é que acontece quando usa a alometria. Eu vou pegar esse dividido por esse, que isso é uma das formas que a gente vê individualmente, né? Então, cai uma diferença de 3% só. E aí, o cara mais pesado, ele continua sendo mais forte. Só que numa magnitude aí de aproximadamente 3%. Muito bem. Aí, eu tenho a comparação entre 2 indivíduos. Mas isso me basta? Não, né? Porque eu quero saber esse cara em relação a uma média que seria a média de um grupo, especialmente daquele grupo a que ele faz parte. E aí vem um dos problemas que a gente observou no nosso artigo. Mas antes de entrar mais propriamente, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Como é que a gente sabe que o efeito da massa foi removido? Vamos lá. Se eu pegar a ratio standard aqui, sempre que eu fizer um gráfico de dispersão aqui, eu vou observar a relação entre as variáveis. Vamos ver se o fenômeno vai se manifestar aqui. Olha aí, ó. Então, o que a gente observa aqui? Nossa Senhora. A minha máquina está campeã hoje. Adicionar linha de tendência. O que eu vou observar aqui? Uma tendência que ela provavelmente é significativa. Olha aqui o que aconteceu. Quando eu pego a minha força de preensão corrigida, e quando eu digo assim que eu vou usar a minha massa para tirar o efeito vou utilizar, né, dividir pela massa para remover esse efeito da massa, a expectativa é que eu não observasse mais nenhuma correlação entre força e massa. Quando eu traço o gráfico, o que eu percebo? Que tem uma reta inclinada aqui, ó, com uma certa dispersão, claro, e que essa significância, ou seja, a influência da massa, ela não foi removida. Quando eu mudo isso para alometria, o que acontece? A inclinação dessa reta, ela já deixa de existir, ela fica muito paralela ao eixo aqui das abscissas. Então, o que isso significa? Quando eu não tenho uma inclinação de reta que seja significativa estatisticamente, o efeito da minha variável dependente, ele foi eliminado da minha variável dependente. Ou seja, quando eu uso a alometria, a influência da massa corporal foi retirada, foi removida
da minha força muscular. E aí eu posso comparar diferentes indivíduos, desconsiderando o tamanho corporal deles, especialmente nesse sentido, a massa corporal. Entenderam bem direitinho? Vou mostrar de novo para vocês aqui, né? Retomando o que a gente viu na aula passada. Eu vou pegar aqui direto a relação da força com a massa. A gente vai ver uma relação linear aqui. Na prática, isso não é tão bonito, tá? Vocês já viram lá no nosso artigo. Se eu tenho mais gente lá, nem sempre isso vai se manifestar dessa forma. Então, o que me diz essa inclinação de reta aqui? Essa inclinação de reta me diz que quanto mais pesado o indivíduo, em termos absolutos, ele é mais forte. E aí a gente já sabe, não, mas eu não posso levar isso em consideração para classificar, porque se eu tiver uma média populacional baseada em valores absolutos, sempre que o indivíduo for mais pesado, a chance dele apresentar um valor de força de preensão maior, um valor de força de preensão, vai ser sempre a chance maior dele apresentar um valor próximo da média ou acima. Então ele vai ser sempre bem classificado, apesar de que esse indivíduo, se ele for muito grande e tiver uma força de preensão que esteja próxima da média, pode ser que o desempenho dele seja abaixo do esperado. Porque justamente eu não estou considerando a massa corporal, ou seja, quanto de funcionalidade da mão ele teria que ter quando comparado com um indivíduo de tamanho menor. Quando eu faço essa... Me desculpa, eu estou tentando ser didático, às vezes escapa, né? Se eu pego essa força, então, muito bem, eu vou considerar o tamanho do corpo como fundamental. O que acontece? Eu mantenho uma relação, mas agora inversa. E por isso que eu penalizo o cara que é mais pesado, né? Quando eu divido pela massa. Porque justamente eu vou dizer que quanto mais pesado o cara é isso que vocês estão vendo. Eu tenho uma inclinação que agora mudou o sentido, né? Ela está para baixo, ela tá declinada essa curva, essa reta. Então, quanto mais pesado o cara, mais fraco. Mas, de novo, isso só seria verdade se toda a minha massa corporal ou cada unidade de massa corporal fosse responsável por cada unidade de desempenho no que diz respeito à força de preensão. Então, aqui a gente vê que a gente não removeu o efeito da massa. Quando eu faço isso alometricamente, aí tudo fica muito mais interessante. A gente vai ver um R² aqui de 0, ó. Isso significa exatamente o que eu falei para vocês, que eu removi o efeito da massa. A minha massa não interfere mais no meu desempenho. Aí eu consigo aí dizer se o indivíduo é mais ou menos forte que o outro. E mais importante do que dizer se um é mais forte que o outro, porque isso não interessa para nós, né? Interessa dizer se dentro legal, de uma média... Oi? Tu até aumentar a escala de Y, para as pessoas notarem como realmente... É porque aí, ó, tá numa variação bem pequena, né? De 4,7 a 3,9. Se tu botar aí de, sei lá, de 1 a 10, vai ficar só um fiozinho. Assim, sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Aham. Ele não é nem disperso, né? Uhum. Botar aí de 1 a 6, de 1 a 8. Essa dispersão aqui, na verdade, ela vai ter a ver com a dispersão de um grupo maior, que é justamente o que nós vamos entrar agora, que o Jonathan está chamando a atenção. Talvez nesse grupo aqui, essas diferenças talvez nem sejam tão grandes quanto elas se manifestam. Porque é justamente o que o nosso índice propõe, o HGS Index. É dizer que, em termos aqui, que a gente tem um valor médio, aqui, ó, de 4,27. E na alometria, é isso que significa. Quando a gente tem uma média que ela é a mesma ao longo de toda o range de massa, é por isso que a gente diz que o efeito foi removido. Porque ao longo de todo o range de massa, a força média corrigida é a mesma, certo? Então, se a gente assumir que é 4,27, vai ter gente apresentando aqui 4,6. Em termos percentuais, quanto que isso representa? Que é isso que está fazendo o nosso HGS Index. Ele transfere de um valor, em princípio, adimensional, porque aqui é adimensional, a gente pega força em quilograma e divide por massa em quilograma, fica adimensional. Então, quanto que representa essa diferença? Desculpa, deu um espirro aqui. Mas não é Covid, não. Espero, né? Estou me cuidando, pelo menos. Estou quarentenado. Vai passar aí digital, pô. Passar digital, aí, vírus. Mas não é, não. Então, confere, né, Jonathan? Com o que eu estou falando, né? Então, essa distância que a gente transformou... Isso. A gente transformou essa distância em uma escala percentual. E aí eu vejo um ganho
no nosso artigo. Apesar dos problemas que eu já vou entrar, estou guardando um pouquinho para o final, eu vejo um ganho quando a gente transfere uma escala dimensional para uma escala percentual, e inclusive a gente possibilita, quando trabalha em percentuais, universalizar a escala. Então, vocês já vão entender como é que a gente fez isso, né? O que é o problema do nosso artigo? Né? Vocês lembram? Vocês não vão lembrar, mas eu vou lembrar vocês. Lá no nosso artigo, a gente dizia que a força de preensão muscular manual corrigida deveria ser igual à força de preensão do indivíduo dividida pela massa corporal elevada ao expoente, né? Vamos elevar o expoente aqui. 0,563. Vocês lembram dividido pelo quê? Dividido por um valor aqui de 4,789. Aí a gente fez isso menos 1, que isso aqui é só transformação para percentual, tá? E a distância em relação à média. Então, o que isso significa? Que naquele nosso artigo, e realmente foi não foi, nesse sentido, foi um pouco apressado, talvez, na tentativa de a gente oferecer um índice que pudesse contribuir, né, para a normalização dessa força. A gente assumiu que esse valor de 4,789, que é justamente, vocês vão compreender isso se eu disser que é a normalização ou ajuste do ajuste. Então, isso aqui ajusta a força do ponto de vista alométrico, ou seja, tira o efeito da massa. Quando a gente divide a força pela massa elevado a esse expoente, a gente tira o efeito da massa. Quando a gente divide por 4,789 lá no nosso artigo, a gente está normalizando esse desempenho com relação a uma média esperada. Por isso que isso é convertido em percentual. Então, eu não conseguiria explicar de uma forma mais didática do que essa. Eu acho só se o Jonathan conseguir me ajudar daí. Mas é exatamente isso. A força de preensão, quando eu divido pela massa corporal elevada a um expoente, e aqui lembrando que a gente confirmou um expoente já previamente observado, quando eu faço isso, eu corrijo a minha força. Muito bem, tirei o efeito da massa. Agora, para eu posicionar o desempenho desse indivíduo, ou seja, classificar o desempenho de qualquer indivíduo em relação ao grupo a um grupo que ele faz parte, vamos dizer que seja do adulto não atleta saudável, de 22 anos, que foi o nosso caso, a gente divide por um valor médio esperado, que a gente encontrou como média 4,789. O que me coçou daí a cabeça e depois que a gente publicou? Que depois eu fui validar, comecei um artigo de validação com dados experimentais com outros atletas, com outros de outro grupo de não atletas, estudantes universitários da mesma faixa etária. Eu observei que o valor médio da força de preensão alométrica, que está aqui, era diferente do valor que a gente propõe. E é o que aconteceu com esse grupo imaginário que eu estou tratando aqui. Né? É uma validade externa. Obrigado. Voltando, então. Isso, exatamente, como uma validação cruzada, né, Jonathan? Não sei se foi o Jonathan que falou. Ou foi o Carminati? Foi o Carminati. Fui eu. O Carminati. Desculpa, Carminati. Mas cruzada externa, né? Isso, exatamente. Com outro grupo. Então, aí eu levei um susto e realmente fiquei chateado, porque a nossa proposta diz o quê? Que qualquer indivíduo que for avaliar pela nossa equação, que é essa aqui que a gente propõe para adultos não atletas, ele vai ter o desempenho subestimado. Por que eu estou dizendo isso? Justamente daí que veio a ideia de a gente fazer essa meta-análise com os dados de força de preensão no Brasil. Porque aí, com os dados e eu já tenho esses dados levantados, a parte de cálculo já está feita, eu observei que esse valor aqui de 4,789 que a gente propõe, na verdade, ele, para essa faixa etária, é de aproximadamente 4,15. Nessa brincadeira que a gente fez aqui, o valor ficou por volta de 4,27, né? Então, qual é o problema disso? Se eu quiser usar essa equação para brasileiros, por exemplo, e se eu usar esse valor aqui da nossa equação, a força do nosso povo aqui, do brasileiro, vai ser sempre subestimada. O desempenho dos nossos adultos aqui, homens,
dessa faixa etária vão estar sempre abaixo da média esperada. Isso é um viés, é o que o Jonathan estava falando. Fica com viés de grupo, né? Então, o que é grupo dependente o resultado. Então, na verdade, essa interpretação nos faltou no momento, na hora da publicação, e também faltou para os revisores, né? A gente não pode isentá-los, né? Porque eles também leram o trabalho. Então, é isso que eu queria, nesse artigo, chamar a atenção para vocês, exatamente esse ponto, de que essa equação, já fica o recado aqui na internet, para quem for assistir, que essa equação para o adulto brasileiro naquela faixa etária, ela vai sempre superestimar. E se a gente for conferir os dados do nosso artigo, lá, quando a gente publicou, que chegou nessa equação, a gente identifica por que deu esse valor aqui. Porque aí, com base nos levantamentos que eu fiz para a meta-análise, a força de preensão que a gente observou naquele nosso grupo de 50 e tantos não atletas, a força média deles era de 54 quilos, enquanto que a força média do brasileiro para essa faixa etária é de aproximadamente 45 quilos, a força de preensão deles. Além disso, a massa corporal dos participantes do nosso estudo era só um pouquinho maior do que a massa corporal esperada para os brasileiros daquela faixa etária. Então, tudo isso fez com que uma força alométrica média no nosso estudo fosse muito maior do que aquela que provavelmente seria observada em um estudo de caráter populacional. Tá? Então, o que acontece? Nós temos a equação para os judocas, que daí ficaria assim, né? A força de preensão do judoca é igual, lá no nosso estudo, é a força de preensão manual, dividido pela massa corporal, elevada ao expoente teórico, que é muito próximo do que a gente observou, dividido por 3,086, que foi a força média, e, de novo, esse valor pode estar enviesado, talvez não represente a massa corporal de todos os judocas dessa faixa etária do país, menos 1 vezes 100. Parece um cálculo comprido, mas não é não. Esqueçam essa parte do menos 1 vezes 100, que é só para transformar em percentual relacionado à média, tá? O importante é que são expoentes diferentes. Então, falando agora com relação ao nosso artigo, o que foi de bom? Validamos um expoente teórico e vimos que na prática ele pode ser facilmente observado, especialmente porque a gente avaliou quase 100 atletas de judô. A gente confirmou um expoente teórico, um expoente experimental também, já de 95 de Vanderburg, só que a gente pecou em acreditar que esses valores seriam representativos da média nacional, ou para a média nacional. E realmente eles não são. Em breve isso vai estar, tomara que publicado, e se em breve, como é meta-análise, vai saber Deus quanto tempo isso vai levar para ser publicado. Primeiro submetido e depois publicado. Eu vou cancelar o compartilhamento aqui, vou abrir de novo a tela, para ver vocês aí, quem quiser trocar uma ideia. Estão todos com a câmera fechada, mas não tem problema. Quem quiser abrir, só... E aí, Carminati? Muito bom. Você realmente há anos deve ter tido essas ideias aí de trabalhar com alometria e com muita propriedade vem construindo agora esses artigos e está publicando, né? O que é muito louvável quanto você está contribuindo, né, com essas correções, com essas melhoras aí das análises e contribuindo para a literatura também começar a se convencer que está distorcendo dados quando não leva em consideração essa correção, né? Então, mesmo que aconteceu esse pequeno detalhe aí, você ainda haverá correção, de forma adequada também vai se corrigir esse problema. E até agora não teve nenhuma carta de editor aí, né? Não. A revista também não tem muito impacto, né? Mas seria muito bom se alguém escrevesse essa carta e chegasse, né, ao teu editor, a gente poderia responder sem problema nenhum que teve um equívoco mesmo, né? Foi precipitada essa publicação de alguma forma. Mas isso acontece todos os dias, tem coisa, acho que bem pior ainda. Deixa eu só dar um alô pro Vilcim, que está aí, a gente não tinha visto quando entrou. Então, uma boa tarde, Vilcim, não sei quanto da reunião tu pegou. O Jonathan às vezes fica... o Vilcinho abriu o microfone. Pode falar, querido.
Não, boa tarde, boa tarde. Não, tô desde o princípio, tô desde as 14 horas aí. O Carminato tinha até falado que eu tava, eu não quis interromper e deixei seguir a reunião. Ah, show de bola. Então, desculpa, eu que não estava visto, estava concentrado aqui na apresentação. Então, que bom. O Jonathan, às vezes, fica até brabo, né, viu, pessoal? Que fica brabo, mas como é que pode que os caras continuam insistindo em publicar esses negócios aí de valor absoluto e esse negócio não funciona, né? Então, ele já desde há bastante tempo que a gente está falando sobre essas coisas, né, Jonathan? Sobre a importância, e eu acho que esse é um papel, não tenho certeza, do profissional da educação física, ainda que a alometria, nesse caso, especialmente a força de preensão, não esteja diretamente relacionado à musculação, essa que talvez muitos que depois, especialmente, vão estar procurando grupo para se inserir, né? Então, não está relacionado a nada da musculação da academia, essa de, né, levantamento de peso, mas a força de preensão manual como uma expressão de um fenômeno maior chamado força muscular e as suas diferentes e as diferentes variáveis que vão interferir na manifestação desse fenômeno, desde a idade, o tamanho, que é uma das variáveis que pode ser utilizada, né? E aí, justamente, o nível de treinamento, que é uma das coisas que a gente chamou atenção no artigo, né? É isso, Jonathan? O que me assusta mais, às vezes, na verdade, é usar a taxa padrão, né? Porque usar os valores absolutos, obviamente, também, na maioria vai te levar a interpretações errôneas, né? Mas, quando você usa a ratio standard, você realmente distorce os dados, né? Então, na maioria das vezes, né? Ou usar um modelo não adequado, outro tipo de ajuste, né, Vlad? E eu acho assim, quando a gente escreveu o artigo, se a gente tivesse percebido, o que nos faltou talvez aí era na discussão ter detalhado alguma coisa em relação às limitações da aplicação dele para uma amostra dependente em relação aos nossos não atletas que tiveram uma média de força acima desculpa, eu tenho uma obra aqui do lado de casa, acima da média esperada para a população no Brasil. A gente não estava atento a isso. Mas a revista ela tem uma circulação bem grande agora, né? Ela tem crescido muito, essa revista. Ela está no PubMed, no Scopus, no Web of Science. Então, eu acredito que as pessoas têm acessado bastante, né? Eu tenho recebido algumas estatísticas, mas a grande questão é essa, né? Até nós tivemos algumas dificuldades em publicar esse trabalho. Essa revista, acho que foi a 8ª revista, né, Vlad? Quinta. Uma coisa assim. Né? Quinta. Porque revistas já mais consolidadas, os editores, a gente não sabe exatamente por quê, porque a gente sabe que tem uma questão política às vezes, mas alguns editores nos responderam que a gente não estava trazendo novidade, né, de alguma forma, porque o assunto estava muito batido, né, mas não é o que a gente vê, né, então, mas é interessante, porque, assim, o nível de complexidade que é o artigo, quando o Vlad está explicando, parece fácil, né, depois que você estuda bastante é fácil, mas, às vezes, talvez a gente receba uma carta do editor, alguma coisa assim, né, eu particularmente acho muito... Essa coisa de carta do editor, para mim, é um pouco mais uma briga de ego do que qualquer outra coisa, né? Então, mas se nós pudéssemos, talvez, receber algum feedback direto, né, Vlad, por e-mail, alguma coisa assim, algum contato, a gente vai ficar feliz em responder, né? E, na verdade, abriu portas, foi importante isso acontecer, porque abriu portas para a gente fazer esse trabalho que o Vlad está falando aí, não entrega muito ouro, Vlad. Que a gente vai desenvolver. Tudo amigo, só que agora está na internet. Não, mas aí tu espera um mês para publicar esse vídeo. Não que, né, mas a gente quer fazer um trabalho diferente, como foi o trabalho do Salto, que a gente vai apresentar a semana que vem, mas como são trabalhos que às vezes, por exemplo, essa abordagem que o Vlad utilizou, né, essa abordagem matemática, na verdade, ela rompe alguns paradigmas, né? E ela sai um pouquinho do tradicional.
Então, a literatura, às vezes, ela demora um pouquinho para absorver algumas coisas nesse sentido, né? E desde que eu conheço o Vlad, que a gente começou a se conhecer, não só como amigo, mas também na parte acadêmica, o Vlad sempre trouxe uma preocupação de como que a gente compara as pessoas, né? Então, a massa corporal, como o Vlad falou, é talvez uma das variáveis em relação à força, produção de força e torque, obviamente, que mais tem relação com a força, né? A força máxima, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala em outros tipos de expressão de força, como força explosiva, potência, as relações não são, existem, mas não são da mesma forma que a força máxima, né? Então, a gente tem, quando a gente fala em ajuste, a gente está falando de força máxima agora, mas quando a gente já publicou alguns trabalhos, por exemplo, como potência, que talvez a gente traga na segunda-feira que vem, ou um trabalho que é um artigo publicado numa revista americana bem conhecida, que é a Strength in Conditional Research. Eu falo isso porque é uma revista que aí sim tem um impacto mesmo, né? Acho que deu problema na conexão do Jonathan. Acho que travou todo mundo, será? Só do Jonathan. Isso, acho que só do Jonathan, né? Ele congelou. Eu acho que foi só do Jonathan, porque eu estava vendo o Carminati ali se mexer. Vamos ver se ele volta ali. Ele está chamando a atenção que a gente já tocou no ponto da alometria num artigo que é de 2016, para correção e utilização das equações de estimativa de potência, né? Com base nas equações gerais, aí, com base na altura do salto e massa corporal, e no sentido de que o uso ou não uso da Ratio Standard, lá está publicado no Journal of String and Conditioning Research, 2016. Então, ali a gente já fala um pouquinho de alometria, mas é bem breve, assim. Mais forte de alometria mesmo. Eu já tenho mais 2 publicados de alometria ali, mas a ideia... O Jonathan está saindo, porque caiu mesmo a conexão. Daqui a pouco ele está aí de volta. E eu vou trazer para vocês de volta, vamos ver se o Jonathan volta ali, só para como é que calcula o índice, e eu queria ver do ponto de vista da prática ali, se vocês compreenderam, se vocês puderem me dizer em poucas palavras, ali, se vocês compreenderam o que isso, se isso vocês acham interessante, se não acham interessante, pode tocar pedra, eu não tenho problema nenhum em receber pedrada, tá? Então, mas só do ponto de vista da prática, se vocês acham, primeiro, se entenderam, né? Se acham relevante e se tem alguma sugestão, né? Então, eu só vou calcular para vocês que daí seria uma terceira forma de classificação da força, só para ficar bem entendido. Será que o Jonathan já conseguiu voltar? Acho que não, né? Não, ele não voltou ainda. Eu acho que é conexão lá, né? Então tá. Mais um pouquinho, vocês aguentam um pouquinho para a gente terminar aqui, que é jogo rápido, e daí a gente encerra? Sim. Então tá. Então nós temos aqui a força de preensão absoluta, e lembrando, gente, que isso serve, claro que o nosso HGS Index aqui não serve para tudo. Ele já tem está enviesado esse valor ali, né? Então, eu vou usar, inclusive, não vou usar esse valor aqui da equação, eu vou usar esse valor aqui, que fica muito... Ou vou usar o valor que eu observei lá nos meus achados ali, nas análises preliminares aqui para o artigo de revisão. Oi, Jonathan, voltou? Que bom. Caiu a minha internet aí. Desculpa, tá. Complementa aí. Só para complementar, não sei até onde vocês ouviram, né? Uhum. Mas, não, eu estava falando, por exemplo, dessa parte de comparação, né, de método, né, naquele trabalho que a gente publicou em 2016, acho que foi 2016, né, Vlad? Isso. Quando a gente faz lá algumas análises que envolvem também a alometria nas questões de potência muscular de membros inferiores, o Vlad propôs uma análise de classificação, né? Então, nos surgiu uma questão na época que pessoas comparam diferentes pessoas para saber quem é o mais forte ou mais potente, e também veem efeitos de treinamento e comparam diferentes grupos de treinamentos diferentes e veem o efeito também desse treinamento sobre a capacidade de realizar força.
e pela primeira vez, porque a gente até teve muita dificuldade de encontrar na literatura, pelo menos que a gente tem acesso em PDF pela internet, né, já que a gente não folheia mais as revistas antigas, enfim. E a gente sabe que, em termos da produção de força, tem muita coisa no leste europeu que está engavetado lá, né? E, na verdade, não tem versão online, né? Então, revistas em alemão também, que a gente não tem acesso. Sempre foi um povo que publicou muita coisa já há muitos anos, né? Antes de dar o boom na Strength, nos Estados Unidos, enfim, na Strength Association. Mas trouxe uma abordagem de classificação. Então, como o Vlad falou ali, né? Classificar as pessoas dentro de um grupo ou diferentes grupos, a gente teve até dificuldade. A gente fez uma análise lá, que acho que semana que vem a gente mostra, que as pessoas ainda não perceberam a importância daquele tipo de análise lá, né? Então, o que eu só para fechar é que o Vlad tem trazido ideias diferentes para, né, out of box, sair da caixinha, e as pessoas às vezes têm dificuldade não só de entender, mas também de botar isso em prática e romper um pouco o paradigma, né? Porque é claro que tem gente, sempre tem gente inovando, né? Mas a gente fala em inovação, geralmente criar equipamento, né? Mas as técnicas e a maneira de você enxergar um problema de pesquisa também de certa maneira, a gente tentar inovar alguma coisa, né? E se questionar. Daí, nesse sentido, o Vlad tem trazido bastante coisa aí para a gente brincar. Mas é isso. Pô, Júnior, obrigado, cara. Obrigado pelas palavras. Só te lembrando que eu não fiz nada sozinho, né? Foi tudo com vocês, né? Não, eu digo isso porque essas sacadas tuas são muito boas, assim, e tem nos feito pensar, né? E em termos de reconhecimento, nesse sentido, é como o Carminati falou, de repente, vai ser uma carta editor, por isso que eu digo, as cartas eu vejo muito mais ego do que propriamente uma preocupação em pesquisa, né? Então, não espero, e também nunca vou fazer pelo menos eu pessoalmente, nunca vou fazer uma carta, porque eu prefiro entrar em contato direto com os autores, né? Enfim, né, a gente não está mentindo nada, né? Não são dados inventados, nada, né? Foi só equívoco, né? Na verdade, não tem equívoco, Vlad, está tudo certo, é só na discussão em relação à aplicação da equação. Nós teríamos que dizer, olha, se nós formos pensar a população em geral, né, médias populacionais, né, porque nós utilizamos uma estatística misturada, inclusive inferencial, mas a gente tem essa mania na nossa área de trabalhar com os pequenos dados, né, até 100 pessoas, e usar a estatística inferencial e às vezes deixar voando no final do trabalho, será que eu uso isso com uma população grande? Era só isso que nos faltou ali, na verdade, nós não mudaríamos o resultado, nós só deixaríamos claro, né, que aquele expoente vai superestimar ou subestimar uma determinada faixa de pessoas, né? Então... Por exemplo, se for avaliar um britânico com a nossa equação, talvez a equação fique mais próximo para o britânico do que para um brasileiro. Então, exato. Né? Porque as características dos participantes ficaram mais próximas dos britânicos, né? Então, é complicado. E é bem isso que o Jonathan está falando. Além do viés da idade, que a gente acabou não abordando, a gente tem o viés da massa, a gente conseguiu, beleza, contornar. Confirmamos os expoentes, maravilha, tudo funciona, ótimo. Do ponto de vista prático, talvez seja a coisa mais simples de se fazer, né? E com uma certa adequação, no meu ponto de vista teórico e técnico, né? Eu acho que fica bom. O viés da idade a gente não considerou, porque ali nós temos indivíduos de uma determinada faixa etária. A gente sabe que a força varia com a idade. Então, um valor médio populacional vai variar com a idade. E o terceiro ponto é a nacionalidade, que a gente vê nos valores de força de preensão ao redor do mundo que são diferentes, né? Só que diferentes lugares do mundo também as pessoas têm tamanhos diferentes. E aí, talvez a gente vá contribuir um pouco mais nesse próximo artigo, né, Jonathan? Eu acho que aí a gente vai entrar bem. E aí, enfim, não estamos entregando ouro, nada, mas eu acho que é importante a gente dar uma segurada nas nossas ideias. Mas é isso.
Eu vou só fazer agora a gente cálculo aqui, daí eu vou pedir para vocês, se vocês puderem individualmente dizer se entenderam, ou se não quiser dizer que se não entenderam, mas dizer se acharam relevante. Algumas palavras só para a gente fechar daí o nosso encontro, daí para as considerações finais. Eu só vou calcular o HGS Index, tá? Então eu vou pegar esses valores aqui, eu posso fazer até 2 cálculos, tá? Um usando o 4789 que a gente propôs, então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a força desse indivíduo e vou dividir pela força que seria esperado, de acordo com o nosso artigo, para a média populacional, menos 1 vezes 100. O que significa isso? Que esse cara, ele estaria com uma força de preensão 16,37% abaixo da média esperada. Claro que a força não é absoluta. Esse percentual está relacionado à força alométrica. Mas, de qualquer forma, seria uma força corrigida que estaria 16% abaixo da média esperada. Isso, de acordo com a nossa classificação, dá um nível inferior. Que na verdade, é mais do que um desvio padrão, né? Então, seria menor do que um desvio padrão. Abaixo, tá? Vou tirar daqui, senão vai nos incomodar daqui, só se eu jogar para cá. Deixa eu ver uma coisa. Muito bem. Agora eu vou fazer para os outros aqui. Vou puxar para baixo. Muito bem. Então, lembra que esse cara aqui está mais forte, né? Muito bem. Esse cara aqui, ele estaria 13% abaixo. E isso dá um desempenho médio inferior. Esse cara também, médio inferior. E se vocês forem ver, é tudo negativo, olha só. Que é o que aconteceu lá na prática quando eu fui fazer a validação. Porque justamente a gente acaba usando um valor universal ou generalizado de força preensão manual média corrigida, que é muito mais alto do que a verdadeira esperada para a população. Então, se eu fizer o mesmo HGS Index, vou fazer então a minha força de pressão individual dividido, eu vou pegar o valor que eu já tenho, tá? Que é 4,15. Menos 1 vezes 100. Então, opa, o que eu fiz aqui? Opa, daí o cara tá fraco demais, né? Então, esse aqui dividido por 4,15 menos 1 vezes 100. Então, aquele cara que usando, olha só a diferença, né? Esse cara que estaria, de acordo com a nossa equação, 16% abaixo da média esperada, ele, na verdade, está só 3,5%. Lá no gráfico a gente pode fazer, se eu for pegar um gráfico, eu teria que pegar o nosso gráfico... acho que eu deixei salvo... tá aqui, ó. Ctrl X. Eu ia fazer do Judocas, mas não vou fazer, tá? Não vai dar tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, o desempenho aqui, ó, desse cara estaria nessa região aqui, ó, que a gente considerou médio inferior. Ou seja, um valor crítico de força de preensão, poderia estar relacionado a causas nutricionais, ou a alguma patologia na mão, ou realmente é uma característica inata que possa comprometer, inclusive, a funcionalidade dele da mão, ou esteja relacionado a algum outro fenômeno neuromuscular que precisaria ser investigado. Isso é tudo... a gente não consegue chegar nisso tudo, né? A partir só de especulações. Mas é uma forma de classificar e, inclusive, o contrário também é verdade. Um cara com uma força de preensão muito mais alta do que a média pode ser um futuro talento para uma determinada modalidade esportiva que exija níveis de preensão maiores do que a média populacional, né? Bom, então, esse cara que tinha 16% abaixo, se a gente for usar um índice que populacionalmente seria talvez mais adequado, que é o que eu observei na literatura, por exemplo, então ele teria, esse cara de baixo, que teria 13% abaixo, deixa eu corrigir aqui, jogar para o lado. Ele, na verdade, está na média aqui, está em 0. Ó. Eu vou puxar para baixo aqui, vamos ver o que vai dar. Muito bem. Então, aqui, ó, tinha gente classificado como 9%, 11% abaixo da média esperada. Ou seja, seria um desempenho inferior. E que, na verdade, se o valor médio de força de preensão corrigida for usado, eles estão todos acima da média. Né? Se a gente for traçar rapidamente um gráfico, a gente vai observar isso. Por exemplo, usando o
a equação que a gente propõe, que, repito, está inadequada para classificar a força de preensão de brasileiros, a gente vai ver isso aqui, ó, adicionar linha de tendência. O HGS Index deles, deixa eu tirar isso aqui daqui. O HGS Index deles está aqui, ó, em média, entre 10% e 12% abaixo da média esperada, que a média nesse caso é 0. Se a gente for usar uma equação ou um valor que seja mais de caráter populacional, a gente vê que a média do grupo estaria 2% acima da média esperada para a população. Lembrando que isso aqui são valores fictícios, tá? Mas isso cabe muito dentro da realidade de dados experimentais, porque eu garanto a vocês que eu fiz uma avaliação de 50 indivíduos com dados de força de preensão real e deu exatamente muito próximo disso que vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou fechar o compartilhamento e eu vou deixar para vocês comentarem alguma coisa, o que gostaram, o que não gostaram, o que entenderam, o que não entenderam. Dizer, Jonathan, Vladimir e Jonathan, vocês comecem outra coisa, porque isso aí é balela. Bom, eu acho que essa parte dos cálculos que você mostrou ficou claro. Voltaria só a pedir para você me dizer o que levou a esse valor novo de 4,15 e não aquele 4,37, né? Isso, é isso que o Jonathan pediu para não entregar o ouro. Ah, tá. Mas é algo que foi em cima da amostra brasileira e agora, para inferir uma coisa mais correta, então precisou esse ajuste aí, né? Isso. Tá. Eu posso voltar para aquele valor médio do grupo, vai dar muito próximo. Se tu quiseres, eu posso fazer isso, por exemplo, né? Não, acho que deixa para a gente, deixa esse ouro, então. Tá bom. Uhum. Mas tá legal, muito bom. Parabéns para todos os autores, mas você como mentor, talvez, da ideia inicial, né? O start de estudar isso e ter essa grande iniciativa de publicar isso e começar a apresentar para a comunidade científica uma melhor interpretação de dados, comparação de pessoas, né? Corrigindo não só pela massa corporal, mas por um dado mais adequado, né? Que é esse procedimento aí. Valeu, Carminotti, obrigado mesmo. É bom vocês se manifestarem, sim, o que entenderam ou não entenderam, porque para o próximo encontro, que é a segunda-feira que vem, a gente vai apresentar essa questão do salto e tem uma interpretação bastante parecida na hora da classificação, é uma abordagem bem parecida, ainda que a gente não tenha usado a alometria. Mas a classificação ela é bem parecida, o cálculo matemático ali é de estimar um percentual relacionado à média, tá? Certo? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Pode. É legal, Vlad, a gente... Oi. Podem falar aí, podem falar. Posso falar? Vai lá, Zé. Então, parabenizar todos vocês. Eu acho que para a gente que está na prática, para a gente que está querendo buscar um valor ou uma referência que melhore o nosso trabalho, tanto na parte de desempenho quanto na parte de saúde, inclusive para você, importantíssimo também essa metodologia para a gente iniciar trabalhos de informação desportiva, para a gente ter dados bem claros, para a gente poder organizar os trabalhos, as atividades, os treinamentos e a evolução dos meninos ou dos que nós estamos trabalhando. Então, eu vejo muito positiva a iniciativa de vocês, esses dados, esse trabalho. Eu acho que vai ser daqui a um tempo, quando começar a absorver mais essas ideias e pensar contribuir mais. Só caiu para mim. Só está Não, falhando. Para mim também. Para ti também falhou. Para mim também. Estão ouvindo de novo? Opa, Até voltou. onde vocês ouviram? Voltou. Até onde vocês ouviram? A iniciativa, tu está dizendo que vale a pena para monitorar, inclusive, o desempenho do atleta e tal? Então, é um dado muito bom para a gente poder ter a real situação de força da... O Zé está com algum problema na internet mesmo.
Quando ele começa a falar, daí cai, né? Talvez sugerir que sem a câmera, se ele tenta, pelo menos, ele voltar. Eu acho que é uma boa ideia. Acho que é uma boa ideia. Zé, eu acho que caiu a tua... Poxa, que pena. Mas tudo bem, vamos ver se daqui a pouco ele volta aí. A gente fica refém dessa loucura que é a internet aí. Gente, eu só vou relembrar que daí junto estão, daí nesse artigo que a gente apresentou hoje, estamos eu, o Jonathan, né, que está aqui, o professor Juliano Dalpupo, que é lá da UFSC, a esposa dele, que também é professora lá, Daniele Detânico, e o Cons, que é um aluno de doutorado lá do programa, que é orientando deles. Então, a gente fez em conjunto, somos nós 5 os coautores, né, desse artigo. O Zé não está voltando. O Zé saindo, acho que ele vai voltar à conexão, talvez. Mais alguém quer falar alguma coisa enquanto ele volta, de repente? Senão Não, a gente Vlad, encerra. eu queria aproveitar o gancho, né, a gente está num grupo de musculação, né, e é claro que por que a gente trouxe um trabalho nosso, né, às vezes pode parecer que a gente está querendo mostrar o que a gente tem produzido, né, mas nas apresentações, inclusive, que o Vlad já trouxe, e a gente discutiu artigos de outros pesquisadores, a gente sempre vai fazer isso, na verdade, mas a gente está trazendo porque a gente tem tido essa leitura de tentar quebrar um pouco alguns paradigmas, é isso que a gente sabe que as coisas não mudam, né? E nesse sentido, o Vlad chegou a comentar em relação à alometria, na fisiologia também é algo bem batido. A gente, quando, por exemplo, o VO2 máximo é o clássico, né? A gente continua encontrando trabalhos com valores absolutos, comparando diferentes pessoas, ou usando a taxa padrão, né? Até hoje. Né? Eu tenho acompanhado, às vezes, encontrado alguma coisa, e aí fica difícil, né? Chegar à conclusão que um grupo foi melhor, ou que é melhor que o outro, e a gente sabe que não só o débito cardíaco, lá do Tanner de 49, mas a força, a capacidade, né? O VO2 máximo também tem uma relação com a massa, que não é linear, né? E, enfim, então essas coisas que a gente tem levantado, acho que são muito importantes para quem trabalha com treinamento de força mesmo, né? Então, se a gente pegar na infinidade de atletas, como a gente tem alguns do grupo aqui que trabalham direto com atletas, dentro de um clube de futebol ou de outro esporte que envolva alguma avaliação de membro superior ou inferior, a gente ter essa ideia de comparação para mim é essencial, porque se tu está trabalhando num grupo, se tu quer classificar, ouvir se algum atleta teu de alguma modalidade, por exemplo, de alguma faixa etária, né, de alguma categoria, se ele se enquadra nessa categoria de idade ou não, ou o que está faltando para ele naquela idade, é essencial na hora de eu dizer que talvez um atleta meu do sub-17 lá, no futebol, se ele está abaixo ou acima da média. Opa, agora foi a conexão do Jonathan. A minha caiu feio aqui, viu? Agora foi a do Jonathan. Então, eu ia chegar nesse ponto que o Jonas colocou. Em relação à categoria de base, onde você tem diferenças muito gritantes numa mesma categoria e muitas tomadas de decisões erradas por parte do staff técnico, baseadas em empirismo, baseadas em observação. Se você tem um dado desse, você pode até estar salvando a carreira de um garoto. Se ele vai virar profissional, é outra história. Mas você não quebra o processo dele no meio do caminho, como eu já vi tantos e tantos serem deixados de lado porque não atendiam um determinado padrão que o treinador ou o staff técnico julgava ser interessante. Eu comprei muita briga no Figueirense pós-estudei na base, né? Muitos meninos que eu vi sendo dispensados no meio do caminho, que eu ainda falava, olha, vamos ver a maturação do menino, olha, vamos fazer uma avaliação mais fidedigna, olha, nós não temos aqui instrumentos para poder estar afirmando e colocando na mesa, olha, esse cara não serve, entendeu? Sim. E eu acho que esse tipo de metodologia que vocês estão colocando é fabuloso para você quebrar algumas coisas e você ter dados, olha, está aqui o menino, a exponente de força dele, tem esse potencial aqui, e ele vai chegar,
né? É uma das maneiras, né? Ainda você colocou faixa etária, que a gente pode ainda estar trabalhando, juntar a faixa etária, juntar a força e a maturação, pô. Maturação. Uhum. É um outro modelo, né? Que se ele não é adulto, por isso que eu estou me atrevendo a estudar mais adultos, né? Porque quando entra na parte maturacional já é muito mais complicado, né? Daí, ficar controlando variáveis é mais difícil. Ô Zé, obrigado. Enquanto o Jonathan não volta, o Juninho tinha levantado a mão, aí eu vou passar a palavra para ele, que acabou, né, uma interferência e outra. O Zé só estava terminando a linha de raciocínio dele, viu, Juninho? Que tinha caído, né? Não, show de bola, show de bola. Bacana as considerações do Zé, e era seguindo mais ou menos essa mesma linha que eu ia falar, e parabenizar o professor muito pela didática, como o Jonathan colocou anteriormente, deixou o assunto que é extremamente, que é complexo, trouxe para a gente com uma clareza e com uma simplicidade enorme, né? Eu preciso me apropriar um pouquinho mais sobre os conceitos, revendo os encontros anteriores, pretendo fazer isso, e até lendo alguns artigos frente ao que foi apresentado, para também poder fazer algumas considerações mais contundentes, né? Mas, de modo geral, parabéns aí, professor, para o Jonathan, e pela conclusão aí também do professor Zé e do Carminati. Show, valeu, meu querido. Obrigado pelas palavras aí, pelas considerações e pela tua participação. É muito bacana, por isso que eu convido vocês a falarem, e eu faço questão que vocês toquem pedra sempre que necessário, porque a discussão é fundamental, o contraditório é fundamental. Se nesse momento não apareceu nenhum contraditório, também não tem problema, porque inclusive eu já levantei alguns problemas do artigo, né? E com certeza tem outros. A força de preensão foi usada só como um exemplo, isso que o Zé colocou foi muito bem colocado, também acho, Juninho, que como é importante, né, a gente levar em considerações a que tipo de variáveis intervenientes estão interferindo no fenômeno que a gente quer avaliar, que quer medir, especialmente quando a gente pensa em classificar o desempenho de alguém. A força de preensão manual foi usada aqui como um exemplo, porque ela é uma medida mais clínica, né? Então, ela não está muito no ambiente do esporte, não sei que seja um esporte que envolva muito a força de preensão, em que ela realmente seja decisiva. Nem no judô talvez ela não seja tão decisiva assim, especialmente no que diz respeito a valores máximos, talvez a resistência seja mais importante, mas ainda assim foi para chamar a atenção da importância da comparação adequada quando a gente tem variáveis como idade e tamanho corporal, e quando a gente quer comparar força, né? Seja para classificar ou seja para fazer interpretações quanto a intervenção, seja de medicamento, ou para colocar um e outro dentro de um ou outro quadro clínico. É importante que vocês tenham entendido, porque na próximo encontro, o salto, e aí especialmente eu acho que vai ser mais valioso, tanto para o Juninho quanto para o Zé. O Carminati já está calejado, né, Carminati, de conhecer de salto aí, mas também vai ficar, eu acho que vai contribuir para ti também, Carminati, porque é uma interpretação nova de como classificar os indivíduos aí. Eu acho que vocês vão gostar. Acho que o Jonathan não vai voltar, deve ter dado um problema mais sério na conexão. Eu quero desejar uma excelente semana para vocês. Lembrar vocês, então, do próximo encontro, que a gente vai apresentar esse outro artigo que a gente publicou em junho agora, com o Jump Sigma Index, que é a avaliação do salto com base na massa corporal. É a primeira vez que isso é apresentado na literatura. Eu acho que vai valer muito a pena, vai ser útil para vocês. Eu desejo um grande abraço para vocês e obrigado por vocês terem vindo, tá? Obrigado também, um abraço. Até segunda, então. Até segunda. Obrigado. A gente conversa, Carminati. Obrigado, Zé, desculpa. Obrigado também, até segunda-feira. Boa semana a todos. Boa semana. Carminati, a gente conversa daí para eu te mandar o link daí, tá? Tá legal, tranquilo. Um abraço. Tchau, tchau. Abração. Tchau para vocês. Tudo de bom.